Vamos abrir o programa falando sobre esse tema que está dominando o dia. Universidades, institutos federais e sindicatos marcaram para hoje protestos contra a redução de verbas que foi definida pelo Ministério da Educação. Ontem, em entrevista ao programa Os Pingos nos Is da Jovem Pan, o ministro Abraham Weintraub antecipou o que vai explicar hoje aos parlamentares na Câmara dos Deputados. Vai fazer um resumão dessa explicação dele, Vini? É isso, Carlos Aros. Uma longa entrevista ontem aos Pingos nos Is, uma excelente entrevista do ministro da Educação, Abraham Weintraub, ao Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes e ao José Maria Trindade. E no início da entrevista, Carlos Aros, ele tentou, mais uma vez, explicar este contingenciamento aí nas universidades federais no segundo trimestre, segundo semestre. Muita gente ainda tem dúvida se o corte vai ser mesmo de 30%, se vai ser de 3,5%. Então, o ministro colocou os pingos nos is, né, Carlos Aros? Primeiro explicando... Poxa, que sacada sua, essa, hein? você pensou desde ontem nessa, né? Essa eu tentei Genial. Fazer uma piadoca aqui. Então, o que acontece? O que acontece? Primeiro ele explicou o seguinte... Existe um orçamento que é estipulado no ano passado pelo Congresso e pelo governo anterior, prevendo ali arrecadações e despesas. O governo atual ele recebe essa previsão e quando você vê que os números não podem fechar, podem não se concretizar, você tem que segurar algumas despesas, que é isso que todos os ministérios vão passar aí pelo governo atual. Porém, as despesas obrigatórias não serão mexidas, como aquelas que envolvem, por exemplo, folha de pagamento. O que será mexido serão as despesas discricionárias, como conta de água, conta de luz, telefone, investimentos em pesquisas, em obras, serviços terceirizados. Essas despesas discricionárias, hoje, segundo o Abraham Weintraub, representam 12% do orçamento do MEC. Dentro desses 12%, aí sim vem o bloqueio de 30%. É importante ressaltar que não é um corte, porque o corte, como ele mesmo falou, esse dinheiro não existe mais. É um bloqueio, é um contingenciamento até que as despesas, até que a receita volte para você poder voltar a gastar. Então são 30% deste 12% das despesas discricionárias. E o 3,5% é dentro do orçamento geral das universidades federais do Brasil. Mas vamos ouvir da própria boca do Abraham Weintraub, que diz que está faltando um pouco aí de honestidade intelectual no debate, culpou um pouco os grupos engajados aí da oposição e parte da mídia também por omitirem ou até mesmo distorcerem a realidade. Vamos ver. O MEC deixou sempre muito claro que não havia contingenciamento nas despesas obrigatórias, que são a imensa maioria. E nas discricionárias, isso é, onde você tem liberdade para gastar ou não, é que se concentram os cortes. Então, quando a gente compara uma empresa privada, uma universidade privada, e você escuta um número, olha, vai ter um corte de 30% no orçamento, você fala, vai parar tudo. E foi isso que foi feito. A gente, desde o começo, deixou muito claro que era apenas nas despesas discricionárias, que representam alguma coisa em torno de 12% no caso do MEC. Alguns ministérios sofreram cortes maiores. Alguns ministérios muito mais fortes. Aqui no MEC, foi um corte de 3,5%. Desde o começo, a gente deixou isso muito claro. O problema é que uma parte da mídia visivelmente está engajada no quanto pior, melhor. Pois é, Carlos Ares. Então ele falou até que recebeu mais de 50 reitores e ele falou assim, nós estamos abertos aqui para que os reitores venham, apresentem as contas, caso eles tenham mais dificuldades para poder pagarem, para poder fechar o orçamento deles. A gente pode reavaliar, falar com o Paulo Guedes, que está com controle deste contingenciamento e que as universidades têm essa autonomia para conduzir também essas despesas discricionárias. Ele falou, por exemplo, ninguém aqui reclamou de que vai faltar água, luz, telefone. Talvez
alguns falem que lá para outubro falte, por exemplo, dinheiro para pagar segurança interna dentro da universidade. E aí ele já falou que entrou em contato com algumas PMs que podem fazer neste tempo que ele não vê problema, este né? serviço. Vamos para Brasília, então, porque essa história, claro, passa também pela articulação do governo no Congresso. Os jornais hoje trazem essa movimentação que aconteceu de maneira atabalhoada, Zé Maria Trindade, porque a aprovação dessa convocação aconteceu por 307 votos a 82. Então, foi um revés, claro, pro governo. A base do governo podia ter atuado de maneira mais efetiva ali, mas, de novo, teve bateção de cabeça, né, Zé? Só o PSL... Bom dia para você. Só o PSL... Não estou ouvindo o Zé Maria Trindade. Tá chegando pra gente aqui o áudio. Ok, agora. Agora okay? sim. Bom dia, Zé Maria. Bom dia, Carlos Aros. Bom dia a todos. Olha, só o PSL e o Novo ficaram do lado do governo, né? Foi uma debandada geral. Essa história aí de contingenciamento é uma palavra que era técnica e agora cai no gosto popular. É mais ou menos quando se tem uma namorada e alguém fala, vamos terminar? Não, vamos dar um tempo. Né? Vamos dar um tempo. Ali, alguns casos voltam, mas dificilmente depois de um tempo volta. É o tal do contingenciamento. Contingencia, se sobrar dinheiro, volta, mas geralmente não volta, né? E o Ministério da Educação, Carlos Aros, é um ministério forte aqui na Esplanada, tem orçamento e tem uma capilaridade muito grande, né? Manda dinheiro para todos os estados e municípios. Não tem escolas no ensino fundamental porque a Constituição determina ali que o estado e o município é que são responsáveis pela educação fundamental. O governo tem algumas escolas, alguns professores, como no Rio de Janeiro e tal, existem projetos de se criar as escolas militares, mas é raridade. Então, o que acontece? O ministro está contingenciando ou dando um tempo em verbas, né, discricionárias, mas acontece que não é 30%, aí não é a meta de 30% no orçamento geral, mas apenas de parte do orçamento. O governo gasta 10 bilhões de reais com as universidades. E só para funcionar. Fora disso estão os aposentados, né, pensionistas, aposentados e os salários. Ninguém nem fala em mexer nisso. Isso aí não se pode mexer. Salário e aposentadorias, isso aí é fixo, né? Então, é essa porcentagem. Agora, veja bem, esta convocação, vou repetir o termo, convocação, não foi convite, foi aprovada rapidamente numa movimentação do Centrão que, quando tem o apoio do PT, do PDT e do PCdoB, vira maioria na Câmara. E aí mostrou claramente que o presidente Jair Bolsonaro só tem ali o PSL e o Novo de vez em quando se trata de um assunto assim. E nessa entrevista, o ministro esclareceu ali dados de que se o reitor chegar e mostrar que não pode ficar sem o determinado valor, que ele abre mão e volta o dinheiro, né? E interessante é que ele falou que um dos principais argumentos seria falta de dinheiro para a segurança, que é terceirizada nas universidades. E aí ele diz, é só chamar a polícia. Ele determina, né? Houve dificuldade de segurança, chama a polícia militar, chama a polícia. Mas os reitores e os alunos não querem a presença da polícia nesse novo território que se criou dentro do país, que é o território, o campus universitário, né? Essa é uma velha discussão, esse é o debate e olha, no Congresso dizem que esse discurso do governo acabou reativando lutas antigas, inclusive ressuscitando a UNE. É um debate político, é uma luta política. Obrigado, Zé Maria. Você vai acompanhar por aí as explicações do ministro aos parlamentares e a gente vai contando essa história aqui na PAN. Um abração. Perfeito, obrigado, bom dia. Agora, o Caio, ele estava um pouco ansioso aqui e tal, você está querendo sair porque você vai para as manifestações, é isso, mas você tem que ficar aqui até as 11h30, tá, Caio? Pois é, né, só posso aderir à greve depois do trabalho. Depois das 11h30 você está livre para ir manifestar. Eu sou um grevista não exemplar. Aliás, nesse sentido, eu recomendo aí o comentário do Alexandre Borges, hoje no Jornal da Manhã. O ouvinte da PAN encontra ele no canal do YouTube da Jovem Pan News. Ele se chama Hoje tem paralisação na escolinha do professor grevista. Obviamente, numa greve, os principais penalizados são os alunos, mas também seus pais.
né, que ficam aí com esse problema logístico, né, de onde deixar os filhos. E aí o professor Alexandre Borges, então, ele recomenda... Por exemplo. O professor Alexandre Borges, ele recomenda algumas atividades aí, extra sala de aula, para serem discutidas depois com os professores. Então, na área de matemática, os alunos podiam estudar um pouquinho do rombo da Previdência, né, para depois irem discutir com seus professores. Em história, eles podiam falar das épocas em que o Estado brasileiro quebrou, especialmente o governo Sarney. E em biologia, podia falar aí da longevidade, da taxa de natalidade do povo brasileiro, de como ela evoluiu e por que essas regrinhas têm que mudar. Aliás, eu estava ouvindo uma palestra, já que o Zé Maria falou no Partido Novo, do deputado estadual, o Daniel José, e ele comentou que o absenteísmo chega a bater 30% na rede pública, né? Ou seja, de cada 10 aulas, 3 não são oferecidas pelo professor titular. Aliás, faltam estudos aqui, já que o Brasil se especializou tanto nas ciências humanas, né, fazendo uma correlação entre normas trabalhistas, Aros, e o aumento de atestado médico. Né? É incrível, é uma epidemia de dor nas costas no ensino público brasileiro. Mas aí falando especificamente sobre a entrevista do Weintraub e Jovem Pan, eu acompanho o relatório aqui do Nobre Vini, tem que ser elogiado mesmo, né? Não é à toa, eu lembro, eu como ouvinte, tinha aquele bordão, né, informação e prestação de serviço, e é verdade, porque olha só a diferença, né? Enquanto a Jovem Pan faz uma entrevista esclarecedora de 1 hora com o ministro, na qual ele coloca os pingos nos is, vamos lá para as manchetes. Estão muito alinhados hoje nas piadas. Pois é, vamos lá para as manchetes dos principais veículos progressistas, né? Você vai para o G1. MEC diz que bloqueio de 30% na verba vale para todas as universidades e institutos federais. Folha de São Paulo. MEC estende corte de 30% de verbas a todas as universidades federais. Aqui tem alguns pontos, né? Primeiro, a definição maravilhosa aí de contingenciamento do Zé Maria, né? Quem nunca foi colocado na geladeira, né? Inclusive, estou me sentindo contingenciado. O corte, ele extingue a verba, e o contingenciamento, ele retém uma verba prevista. É completamente diferente, tanto que esse contingenciamento ele pode ser revisto no caso de aprovação da reforma da Previdência, isso já foi sinalizado, e da melhora da economia. E também a outra questão que é matemática, né? Se você tem um contingenciamento de 30% sobre as verbas, vamos dizer assim, discricionárias, que é só de 12%, a gente está falando de 3,5%, 3,6% da verba total. Significa, e trocando em miúdos, Aros, que para cada R$1.000, previstos no orçamento, a universidade tem que economizar em média R$36. Não é grande coisa. E tem outra agravante aí nisso. A situação atual do primeiro semestre é de um contingenciamento já de 20% dessas verbas. Ou seja, de cada R$1.000, a universidade já está economizando 24. Então, é só um acréscimo de R$12 ou percentualmente de 1,2%. Então, é bem menos drástico que esse suposto corte radical e ideológico que está sendo ventilado na mídia, de 30% na educação, que fica parecendo um caos. Eu convido aí, como uma última recomendação, o ouvinte da PAN, a acessar o infográfico do jornal O Globo, com o ano base de 2016. É só dar uma googada e escrever raio-x do custo por aluno nas universidades federais. Você vai ver lá que o custo por aluno do ensino superior federal é de R$37 mil, mais de R$3.000 por mês. A universidade recordista, até eles reclamaram, aqui eu estou citando a fonte, então vai reclamar com o Globo, o pessoal da Unifesp, R$81 mil por aluno. É inacreditável. E aí, quando a gente pega os números do Fundeb, né, de financiamento do aluno nos primeiros anos do ensino fundamental, esse valor é de R$3.200 por ano. Então, o que a Universidade Federal está gastando em média por mês, a gente não gasta por aluno por ano. Então, essa faz parte da inversão de valores que tem que ser corrigida e nesse sentido, eu acredito que o Ministério da Educação está no caminho certo.